Sejam muito bem-vindos! O meu nome é Leonardo, eu sou professor de Química, esse aqui é o meu canal e hoje a gente vai conversar um pouco sobre processos de separação e purificação de misturas. E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos. Bom, se você chegou agora aqui no canal, eu peço que você já se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro de tudo que eu venho a lançar aqui, beleza? E eu também queria dar um aviso. Eu não sei por qual motivo, mas o YouTube ele não anda notificando os poucos inscritos que eu tenho dos novos vídeos que eu lanço aqui no canal. Porque ele coloca que o meu conteúdo é para criança, sendo que eu nunca coloquei isso. E uma das alternativas é você se desinscrever e logo depois se inscrever. Deve ser algum tipo de bug, eu peço que você então faça isso por gentileza, porque aí você vai ficar conectado aí com tudo que eu venho a fazer aqui no canal. Bom, o tema da aula de hoje é separação e purificação de misturas, porque na aula passada a gente começou a falar o que eram misturas, o que é uma substância pura, como é que a gente faz para diferenciar esses dois sistemas, né? Um sisteminha de uma substância pura e de misturas. Aí a gente viu a tal da mistura eutética, a tal da mistura azeotrópica, que podem causar um pouco de problema pra gente aí, tá? Então o que acontece? Agora nós vamos começar a ver alguns processos que nos ajudam a separar essas misturas, separar componentes. Porque é uma atividade muito corriqueira em laboratório, tá? Então o que acontece? Às vezes você tem uma determinada amostra, e nessa amostra você sabe que existem alguns componentes lá dentro, algumas substâncias específicas que são de seu interesse. Então você tem que, de alguma forma, fazer a separação, a purificação. E hoje nós vamos ver algumas técnicas principais utilizadas em laboratório para a gente conseguir fazer isso aí. Tá certo? Então vamos lá, processo de separação e purificação. Então é o seguinte, ó, quando a gente pensa em separação de misturas, primeiro, nós precisamos considerar que tipo de mistura nós estamos tratando. Porque nós temos as misturas heterogêneas e temos também as misturas homogêneas. E eu já vou adiantar para vocês aqui que as separações de misturas homogêneas, elas tendem a ter um elemento conceitual um pouco mais denso, um pouco mais difícil. Porque numa mistura homogênea, a gente só tem uma fase, então nós não conseguimos, através de uma observação, através de uma inspeção visual, verificar as fases, né? Ou seja, os componentes daquela mistura, porque só tem uma fase. No caso das misturas heterogêneas, a gente já consegue ter um controle maior de acordo com aquilo que a gente consegue observar diretamente. E o que acontece? Então a gente tem esses dois tipos de mistura, mistura homogênea e mistura heterogênea. Cada uma dessas misturas, elas vão ser separadas por processos diferentes. No caso das misturas homogêneas, que são aquelas mais interessantes, nós utilizamos processos físicos de separação, enquanto que para as misturas heterogêneas, nós temos os processos mecânicos de separação. Qual é a principal diferença entre eles? Bom, nos processos mecânicos a gente vai imprimir alguma ação mecânica à mistura, e essa ação mecânica vai possibilitar a separação. Já no caso das misturas homogêneas, onde a gente tem um processo físico de separação, a gente vai alterar o estado físico de uma das substâncias para conseguir então recuperar uma dessas substâncias no decorrer do processo, e aí a gente consegue a separação. Então é exatamente isso que eu disse para vocês. Então no caso dos processos físicos, a gente vai alterar o estado físico das substâncias, e no caso dos processos mecânicos, a gente vai imprimir uma ação mecânica àquela mistura, beleza? E aí, eu separei aqui os principais métodos de separação, começando pelos processos mecânicos, porque são processos mais intuitivos, e a gente faz muito deles no dia a dia. Então, o primeiro deles é o processo mecânico da filtração. Então, para que a gente utiliza a filtração? Bom, a filtração ela é utilizada para a gente separar uma mistura heterogênea de um sólido e um líquido. Na sua casa, por exemplo, quando você faz café ou quando você usa um coador ali no leite, tá? Como é que funciona isso? Você vai utilizar um filtro. Tá? Esse filtro ele tem porosidades. Tá? E qual a função dessas porosidades ali no filtro? É reter as partículas que são maiores do que a porosidade do filtro. Então, você vai lá jogar a sua mistura,
aquelas partículas que são maiores do que o tamanho da porosidade vão ficar retidas no filtro, enquanto aquelas que são menores vão passar. É isso que a gente faz no processo de filtração. Isso no processo de filtração, considerando um sólido líquido. Mas a gente também pode ter um processo de separação por meio de filtração de mistura gasosa, gasosa com sólido. Então os filtros de ar são exemplos clássicos disso. A gente tem lá uma mistura de ar com poeira, né? A gente precisa filtrar. Você vai reparar que quando você for fazer a manutenção desses filtros de ar, vai estar tudo sujo, um monte de poeira. Por quê? Porque as partículas são maiores do que os poros do filtro, que são bem pequenininhos. Então, um segundo processo de separação de misturas aqui, um processo mecânico, é o da decantação. E para que pode ser empregada a decantação? Ela pode ser empregada numa mistura líquido-sólido, numa mistura gás-sólido e também numa mistura líquido-líquido. E no caso dessa mistura líquido-líquido, esses líquidos precisam ser immiscíveis. Mas o que é ser immiscível? Eu deixei a definição aí. Immiscível é não se misturar. Líquidos immiscíveis não se misturam. Por exemplo, o óleo e a água. Eles formam uma mistura que é immiscível, porque os líquidos eles são immiscíveis, formam ali uma mistura heterogênea. Beleza? Então, como é que funciona essa separação? A gente coloca aqui uma vidraria aqui, que é o Erlenmeyer, né? Aqui embaixo. E essa outra vidraria específica aqui, que é o funil de decantação. Ou funil de separação, como você quiser. Fica posicionado aqui na parte de cima. E aqui embaixo, ó, tem uma espécie de torneira, uma torneirinha mesmo. Veja que os líquidos, aí pensando aqui numa mistura líquido-líquido, eles já se posicionam de forma diferente ali dentro, de acordo com as diferentes densidades. Então, aquele líquido que é mais denso fica aqui embaixo, e o líquido que é menos denso fica aqui em cima. Mais denso embaixo, menos denso em cima. Ok? Bom, e aí o que você vai fazer? Aí que é legal, aí que é a beleza da separação de uma mistura heterogênea. A gente consegue abrir aqui a torneirinha, certo? Até que a gente consegue simplesmente tirar todo o líquido daqui. Quando vai chegar no outro líquido, quando chega aqui no limiar, a gente para. Então a gente vai ter aqui no funil, vai continuar a espécie que é menos densa, e aqui embaixo vai ficar a espécie que é mais densa. Simplesmente assim. Veja que a possibilidade de você fazer uma observação visual te ajuda bastante nesses processos de separação. E é bastante intuitivo até. Um outro processo, aliás, é o mesmo processo, o processo de decantação, mas de uma mistura gás-sólido que eu falei que é possível fazer. E aqui a gente tem, ó, um aparato, né, que justamente serve mas como se fosse uma espécie de filtro, mas é um filtro de decantação. Né? Como é que ele faz? Ó, a gente entra aqui com o gás e a poeira por um dos orifícios, tá? Beleza? E o que acontece, ó, essa mistura gás e sólido, que são as partículas de poeira, vão passando por essas pazinhas aqui, tá? Ao longo do processo. Então, os componentes sólidos, eles vão se depositando na parte de baixo. Legal, né? Então aqui vai passando a mistura ela acaba entrando em contato com essas paredes, tudo, né? Isso durante toda a extensão. As partículas sólidas, elas vão se depositando na parte de baixo enquanto o ar vai passando. Em consequência disso, o ar sai limpo aqui do outro lado. É uma forma de separação de uma mistura gás sólido a partir da ideia de decantação, né? Do processo de decantação. É diferente da filtração. A filtração, você tem lá um filtro que tem uma porosidade, um tamanho de porosidade, certo? E aí vai reter as partículas. Aqui o processo é completamente diferente. Veja que eu não falei em nenhum momento que eu tenho porosidade aqui. Não é essa a ideia. É uma ideia bem diferente. E a gente tem também a levigação, que é um processo bastante interessante que vai levar em consideração as densidades. Tá? Mas vai separar que tipo de compostos? Como diz ali que está escrito, ó, ela é utilizada para separar sólidos de diferentes densidades. Tá? Então, como eu tenho sólidos de diferentes densidades, alguns vão ser mais densos do que outros. Tá? Então, a gente passa uma corrente de água. Essa corrente de água vai arrastar aqueles componentes que são menos densos, ficando ali com a gente os componentes mais densos. É assim que a ideia, é assim que funciona o processo de levigação.
O outro processo é o peneiramento. Se você já viu a galera de obra trabalhando aí, você também está muito habituado com isso. É muito parecido, se você for parar para pensar, com o processo de filtração. Você consegue até confundir um pouco. A diferença é que no processo de peneiramento, você não está separando um sólido de um líquido. Você está separando sólidos que têm diferentes tamanhos. E aí a ideia é que você vai ter uma peneira, que é um instrumento utilizado no processo de peneiramento, e essa peneira também tem ali porosidades. E ela vai reter aqueles materiais que têm um tamanho maior do que as porosidades, né? A galera que vai fazer cimento, esses bagulho de obra aí, vai peneirar areia, né? Você já deve ter visto bastante isso. É um processo mecânico de separação. E aí, a gente vem para os processos físicos. Veja, eu já falei agora dos processos mecânicos, basicamente são esses. A gente, por uma inspeção visual, consegue verificar, são as misturas heterogêneas. E agora a gente vai falar um pouquinho das misturas homogêneas, os processos de separação para esses tipos de mistura, que são os mais legais, os mais difíceis de se entender. O primeiro deles é a destilação. Para que a destilação serve? Bom, a destilação ela vai ser utilizada para separar sólidos totalmente dissolvidos em líquidos ou duas ou mais substâncias líquidas. Então, você tem uma mistura, por exemplo, líquido-líquido, você quer fazer uma separação dessa mistura. Só que essa mistura são de líquidos miscíveis, ou seja, você não consegue verificar, através de uma inspeção visual, o que é um líquido e o que é outro. O que a gente vai fazer? Qual é a saída? Bom, como eu tenho uma mistura e eu tenho líquidos diferentes, eles vão ter pontos de ebulição diferentes. Correto? Bom, se eles têm pontos de ebulição diferentes, o que eu faço? Eu vou aquecer essa mistura até que vai começar a sair um gás. Certo? Bom, o que vai acontecer? Pensando de uma forma lógica, o gás que sair primeiro é aquele que é mais volátil, tem um ponto de ebulição menor. Certo? Então, ou seja, eu aqueço essa mistura, aquela substância que tem um ponto de ebulição menor vai se transformar em gás mais rapidamente. E primeiro que o outro, certo? E aí a gente passa esse gás por um instrumento chamado de condensador. O que é o condensador? É esse aparato aqui, ó, que estou mostrando na figura. Então veja, aqui eu tenho a minha mistura, certo? Eu vou aquecer essa mistura, aquele líquido que é mais volátil vai evaporar. A gente tem que controlar a temperatura, beleza. Passando por aí, esse gás, ó, ele segue esse caminho, ele sai daqui, né? Nosso balãozinho, o gás vem para cá e passa por essa tubulação. Essa tubulação aqui é justamente o condensador. E no que ele consiste? Ó, então, ele consiste nesse caminho central, tá? Essa vidraria que tem esse caminho central, envolta por uma parte oca, certo? Que a gente vai utilizar para colocar água. Por quê? Porque a água vai manter a temperatura do condensador baixa. E para que isso é feito? Bom, porque quando o gás ele passa por aqui, ele está lá no seu ponto de ebulição, beleza? Tá gás. Quando ele passa por aqui, ele vai encontrar as paredes do condensador numa temperatura baixa, suficiente para que ele volte para o seu estado líquido, para ele condensar. Lembra o nome do processo de transformação da matéria do gás para o líquido? É a condensação. Então é isso que vai acontecer, ele vai condensar. É por isso que esse instrumento se chama condensador. Certo? Então, quando o gás ele entra por aqui, ele vai entrar em contato com as paredes do tubo, que vão estar numa temperatura baixa, tá? Suficientes para condensar esse gás. E aí a gente, no outro orifício, né, no final do nosso condensador, a gente coloca um outro balãozinho que vai conseguir pegar esse líquido que destilou. E a gente consegue separar essas duas substâncias. Agora, qual o problema que a gente pode ter nesse tipo de separação? Bom, um problema que a gente pode ter é se eles tiverem, as duas substâncias tiverem pontos de ebulição muito próximos. Porque aí, se for muito próximo, o que vai acontecer é que vai evaporar tudo. A gente não consegue separar. É por isso que a gente tem outras formas de conseguir separar isso, né? Destilação fracionada, uma delas em que a gente consegue fazer uma separação mais fina, certo? Uma outra forma de separação, que eu acabei de citar para vocês aqui, é uma separação do tipo destilação também,
Só que essa destilação é uma destilação que a gente utiliza uma coluna de destilação em que a gente tem porções em diferentes temperaturas, tá? Que é a destilação fracionada. Ela é utilizada, por exemplo, para fazer a separação dos componentes do petróleo. O petróleo ele tem vários hidrocarbonetos ali e vários deles nos interessam. Então a gente precisa, de alguma forma, separar esses componentes para conseguir utilizar da maneira que a gente precisa, que é mais adequado ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Então, como é que funciona isso aqui, ó? A gente coloca o petróleo no recipiente, ele vai ser aquecido e vai passar por uma coluna de destilação. Tá? Essa coluna tem várias temperaturas diferentes, tá? E é justamente essa diferença de temperatura no decorrer dessa coluna que vai nos ajudar a separar. Por quê? Porque aqueles elementos não, mas aquelas substâncias que são mais voláteis, elas são recuperadas aqui em cima. E assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho aqueles que tem os mais voláteis vão sair aqui por cima, os um pouco menos voláteis que ele aqui, e um pouquinho menos voláteis aqui, aqui, entendeu? Então, eu tenho diferentes temperaturas no decorrer da minha coluna, certo? E aí eu consigo recuperar os diferentes componentes dessa minha mistura em regiões diferentes dessa minha coluna também. E a gente consegue saber o que vai sair em cada lugar. Por quê? Porque a gente sabe quais são as volatilidades desses compostos. É bastante interessante, né? É um processo. Veja como eu disse para vocês, né? Quando a gente trata de uma mistura homogênea, a separação ela é bem mais complexa. Outros processos físicos de separação é a liquefação e a dissolução. Então, o que seria a liquefação? É uma forma de separação que ela vai ser utilizada para separar componentes de uma mistura gasosa pelo aumento de pressão ou diminuição de temperatura. Então a gente vai utilizar aumento ou diminuição de temperatura para conseguir fazer essa separação. Lembra a liquefação? Quando a gente viu os processos lá de transformação da matéria, o que é? Liquefazer é você transformar uma substância, certo? No estado gasoso para o líquido. Pô, professor, não é condensação? É condensação quando o material que a gente está tratando já é líquido à temperatura ambiente. Agora, se ele não for líquido à temperatura ambiente, a gente faz o quê? É um processo de liquefação, a gente chama de liquefação. E veja bem, aqui ele está falando que a gente vai ter que alterar o quê? Pressão e temperatura. E é justamente essas propriedades, né, esses elementos, né, temperatura e pressão que a gente tem que alterar para conseguir fazer um processo de liquefação. E um outro processo também é o processo de dissolução, que a gente vai separar componentes de uma mistura de sólidos. Só que nesse caso, o que a gente vai utilizar como critério são as diferenças de solubilidade. O que eu quero dizer para vocês é que a gente pode utilizar a dissolução como critério para conseguir separar compostos. Então, para finalizar, eu coloquei esse quadro resumo aqui, que dá uma visão geral do que a gente viu nessa aula, para você poder utilizar também para dar uma lembrada aí quando for estudar processo de separação de misturas. Então, basicamente é o quê? Os processos de separação, eles são mecânicos ou físicos. Quando a gente fala em processos mecânicos de separação, a gente está pensando naquelas misturas heterogêneas, que são aquelas que possuem mais de uma fase, tem duas ou mais fases, e que a gente observa essas fases, a gente consegue enxergar, certo? São as misturas heterogêneas, tá? E a gente vai imprimir alguma ação mecânica para conseguir fazer essa separação. Quais são os principais métodos, as principais formas que a gente tem de conseguir fazer esse processo de separação, esses processos? A gente tem a filtração, a decantação, o peneiramento, a levigação. E aí tem outras duas que eu não especifiquei, mas que eu resolvi colocar aqui, tá? Que é a imantação e a centrifugação. O que consiste cada uma delas? Bom, a imantação, como o próprio nome diz, é um processo de separação em que a gente vai utilizar um ímã, tá? E aí a gente consegue separar um composto que tem propriedades de magnéticas e outro que não tem, tá? Então, se você tem uma mistura ali de diversos componentes, você tem ali um componente que ele sente atração para um ímã, você passa um ímã ali e consegue retirá-lo. É uma forma bastante intuitiva também de pensar nesse tipo de separação. E a centrifugação, desses todos aí, é o mais dificinho assim de se entender, porque não é muito comum. É bem de laboratório mesmo, sabe? Todos os outros a gente consegue ter uma ideia
assim, do nosso cotidiano, que a gente até faz algum tipo de filtração, peneiramento e tal. A centrifugação, como é que é? A gente tem uma mistura que pode ser sólido-sólido, uma mistura líquido-sólido, na maioria das vezes, tá? E a gente vai também pensar, nesse caso aqui, numa propriedade de densidade, diferenças de densidade ali, tá? Então, o que acontece? Você tem ali um sólido que ele não vai ser dissolvido lá na sua mistura. A gente precisa separar esse sólido dos outros componentes da sua mistura. Então a gente tem lá um tubinho específico para isso. A gente coloca a nossa mistura lá dentro. E essa mistura ela vai para um aparelho chamado de centrifugador. O que o centrifugador vai fazer? O centrifugador ele vai ficar girando esses tubos. Girando, girando, girando numa velocidade muito alta. Uma rotação assim bem alta. Essa rotação vai fazer com que esses sólidos eles fiquem sedimentados no fundo do tubo. Tá? Separando a parte sólida da parte líquida. E aí a gente consegue retirar a parte líquida e deixar a parte sólida separada. Aí vai depender do que você, na verdade, tem expectativa ali de trabalhar, se é a parte sólida ou a parte líquida. Porém, é assim que a gente faz o processo de centrifugação. Muito comum em laboratórios, mas no nosso dia a dia, assim, em casa, você não vai fazer uma centrifugação. Aí partindo para os processos físicos, que são aqueles que conceitualmente dão um pouco de nó na nossa cabeça, eles vão tratar das misturas homogêneas, que são aquelas que possuem uma única fase e a gente não consegue distinguir visualmente o que é uma coisa e o que é outra. E quais são os principais métodos que a gente viu aqui na aula? A gente viu o processo de destilação simples, destilação fracionada, a liquefação e a dissolução. Tá certo? Então, pessoal, aqui a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de trabalhar um pouco com os processos de separação aqui. São coisas muito comuns de a gente realizar no dia a dia de um químico. No laboratório exige bastante que a gente faça o processo de separação e purificação. Existem outras formas de purificação e de separação também, porém vai ficar uma coisa muito extensa que eu acho que não sei até que ponto seria interessante de deixar isso aqui para vocês. Pode ser que mais para frente eu resolva fazer um vídeo detalhando um pouco melhor essas técnicas de separação, inclusive aquelas que eu não dei uma atenção muito especial e algumas outras que eu não citei também. Porém, de uma forma geral, esse conteúdo aqui para vocês, eu garanto que já deva servir bastante. Tudo bem? Então eu fico por aqui, agradeço se você ficou até o final, peço novamente que, se possível, você compartilhe com seus amigos, para aquela pessoa que está precisando de um reforço em química, que está com um pouco de dificuldade na escola. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar todas as pessoas que querem aprender um pouco mais dessa disciplina tão interessante que é a química, beleza? Então é isso aí, galera. Aquele abraço, um beijo aí no coração de vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!